mais sucinto da abertura. A gente tem hoje mais um seminário do projeto Promex, que é o seminário Teoria, Modelagem e Estudos Empíricos na Ecologia. Esse é um projeto de 4 anos do Programa de Duplas de Excelência do CNPq com as FAPs, com as fundações estaduais, aqui no nosso caso a FAPESB, e a gente teve um projeto aprovado em 2009, começou em 2010, que é esse projeto intitulado Integrando Níveis de Organização e Modelos Ecológicos Preditivos, Contribuições de Epistemologia, Modelagem e Investigação Empírica. E uma das coisas que esse projeto tem como eixo estruturador é a interface com a sociedade, se dá em vários níveis, trabalho conjunto com órgãos ambientais, aproximação da educação básica, mas também com a promoção de seminários abertos, como esse seminário, que é o 5º que o projeto realiza, e que, em geral, na verdade, são 2 seminários geminados, um que é mais sobre ecologia e interface com a sociedade, que é o seminário que nós tivemos ontem pela tarde, e o outro que diz mais respeito aos eixos transversais do projeto, epistemologia, investigação empírica, modelagem, que é o seminário que nós temos hoje. Então, o seminário de hoje, Teoria, Modelagem e Estudos Empíricos na Ecologia, ele vai iniciar com o professor Paulo Inácio Neto Lopes de Prado, num trabalho que é em colaboração com o André Chalon, exploração do espaço de parâmetros dos modelos ecológicos. Cada palestra tem 1 hora, dividida pelo palestrante entre o tempo de fala e o tempo de discussão, conforme sua conveniência. Na sequência, temos o professor Daniel Blumstein, sobre as marmotas de ventre amarelo, insights de uma visão emergente da socialidade. E isso termina às 11h30, a nossa sessão da manhã. A gente retorna às 14 horas com o professor Donato Bergandi, do Museu de História Natural de Paris, sobre as ecologias entre emergência, metafísica e estratégias metodológicas. Seguimos com o professor Gustavo Capone, da Federal de Santa Catarina, sobre a razão de ser e legitimidade do discurso funcional em ecologia. Aqui a gente acabou não voltando no intervalo, mas até por conta da tradução simultânea, que é um trabalho que é muito cansativo, eu vou propor que façamos o intervalo às 4 até as 4h15, e às 4h15 a gente tem a fala do professor Marco Borrello, da Universidade de Minnesota, sobre a evolução da individualidade, uma análise conceitual histórica, conceitual experimental. Isso não quer dizer que nós vamos acabar umas 5h15, se tudo correr conforme o horário, o que eu espero que aconteça. Inclusive agora nós vamos fazer uma coisa muito boa, vamos começar antes do horário, porque eu já fechei a minha abertura, e eu queria então convidar o professor Paulo Inácio de Prado, da USP, Instituto de Biociências da USP, para fazer a sua palestra sobre a exploração do espaço de parâmetros de modelos ecológicos. Eu só abri aqui a apresentação do Paulo, que não é nesse programa. Vai dar tudo. Cadê o Bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer muitíssimo o convite do INOMEP, do projeto. Sempre que eu venho aqui para a UFP eu aprendo muito, eu tenho uma admiração muito grande pelo que vocês estão fazendo aqui em termos de pesquisa, em termos de ensino e extensão também. Então tem sido dias muito intensos, mas muito ricos também em aprendizado para mim. Então, agradeço muito o convite para estar aqui, participar como avaliador, poder dar essa palestra também para vocês. E, bom, vou falar um pouco de modelos, que é um dos eixos aqui do projeto INOMEP. E apesar do título um pouco técnico demais, na verdade meu ponto é bastante simples, é refletir um pouco sobre o papel e a utilidade que modelos podem ter para ecólogos. Eu sou ecólogo, na verdade a minha formação é toda de ecólogo empírico, e de um tempo para cá eu tenho me interessado bastante no uso da modelagem como ferramenta para construir teoria em ecologia e também como ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, eu vou abordar um aspecto que eu considero muito importante,
da modelagem que talvez não seja tão conhecida assim, que é a exploração de espaços de parâmetros, mas também vou aproveitar para, através de alguns exemplos simples, fazer algumas reflexões sobre como modelos podem ser úteis para a gente. Esse é um trabalho em coautoria com meu aluno, meu orientado de mestrado, André Chalon, e eu sou, então, do Instituto de Biociências da USP, do Departamento de Ecologia. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar o que é um modelo, né? Não vou querer aventurar muito em epistemologia e filosofia da ciência, não são minhas áreas, mas todo mundo que faz pesquisa em algum momento tem que refletir sobre a sua prática. A epistemologia vem ao nosso socorro. De novo, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico aqui, por, entre outras coisas, por estabelecer uma colaboração com pesquisadores da área de filosofia da ciência, que pode trazer para a gente um monte de ferramentas interessantes para tornar a nossa pesquisa melhor. Então, a uma certa altura, eu comecei a pensar um pouco o que são modelos, qual o papel deles na nossa pesquisa, qual o papel de modelos na produção de teoria. E eu gosto muito desse autor, ele, nesse livro, o autor é Peter Taylor. Nesse livro, ele, entre outras coisas, ele faz uma análise dos modelos de uma perspectiva bastante construtivista. E, a uma certa altura, ele chama a atenção desse aspecto dos modelos, não é uma definição, ele chama a atenção de um dos aspectos mais importantes dos modelos, que eles são coisas que nos ajudam a entender outras coisas. Ou seja, os modelos têm um componente holístico muito forte. E o que eu estou querendo dizer com isso é que quando a gente brinca com o modelo, quando a gente mexe com ele, eu vou tentar deixar mais claro que eu tento mexer com o modelo aqui, a gente está aprendendo coisas. E isso é uma grande utilidade, principalmente para nós somos biólogos, não temos uma formação matemática, nem uma formação em lógica tão forte. Então, na prática, lidando com o modelo, a gente pode aprender muito a respeito da nossa situação de estudo, a gente pode tirar daí hipóteses interessantes para entender melhor os nossos dados e assim por diante. Então, por exemplo, esse joguinho que todo mundo aqui deve conhecer, talvez alguém esteja jogando agora, nesse momento. Talvez nem todo mundo saiba que por trás dele existe um conjunto de rotinas computacionais para simular o comportamento de corpos físicos sólidos no espaço. Então é um joguinho que está muito bem alicerçado numa biblioteca computacional que simula, de acordo com as leis da física, o comportamento de corpos sólidos no espaço. E quando a gente brinca com esse joguinho, mesmo você sem saber, agora quem não sabia está sabendo e pode usar essa desculpa para dizer, não, eu estou estudando física, joguinho qualquer. À medida que vocês vão brincando e experimentando diferentes passarinhos, diferentes forças, inclinações, etc., vocês estão aprendendo alguma coisa a respeito do comportamento de projéteis, pelo menos segundo as leis da física que foram usadas para programar esse joguinho aí, para construir essa biblioteca. A biblioteca chama Box 2D, Box 2D. Ela é bem menos interessante que o joguinho, mas ela está disponível livre, inclusive quem programou isso aí não ganhou um centavo dos milhões que já foram faturados pelo Angry Birds. Mas então a ideia de brincar com o modelo, de mexer com o modelo é por aí. Os modelos podem ser muito úteis na medida que a gente experimenta, brinca com eles de diferentes maneiras e observa cuidadosamente a resposta que esse modelo nos dá. Então, a analogia que eu gostaria que ficasse da palestra é essa, né? São como brinquedos mesmo, aparelhinhos que a gente pode mexer, brincar e observar como eles nos respondem e com isso aprender muita coisa. Vou para um exemplo mais formal agora, um modelo também muito simples que a gente usa em ecologia, né? Talvez vocês não conheçam essa maneira de escrever, mas essa equação aqui é a equação para crescimento logístico em tempo discreto. Talvez vocês não conheçam essa maneira muito simples de escrevê-lo, mas acaba resultando nisso que está ali embaixo. Se vocês pegarem, vocês podem construir uma planilha eletrônica em que vocês podem aplicar essa equação, reiterar ela, então começando o tempo 1 com um indivíduo, está aqui à esquerda, vocês podem, uma planilha eletrônica mesmo, nada mais do que isso, reiterar essa equação e ver o que acontece com a variável resposta ali, que é o número de indivíduos. Né? E essa nada mais é do que uma equação para representar um crescimento com capacidade de suporte. A população começa crescendo muito rápido e à medida que ela se aproxima de um certo valor, ela vai estabilizando, chegando à capacidade de suporte. Certo? Vocês podem fazer isso, eu recomendo
e façam se ainda não fizerem. Ok, esse é um modelo muito simples, ele tem dois parâmetros. O que são parâmetros? São justamente os botõezinhos, as alavancas do nosso brinquedo, que a gente mexe e vê o que acontece. Então a gente vai fazer uma analogia aqui de que parâmetros são como botões que a gente faz, aumenta, diminui, e vendo o que isso resulta. No caso, tem um parâmetro aqui que faz esse modelo ter comportamentos muito diferentes, né? Então a gente tem aqui o comportamento dele mais conhecido, para o qual ele foi criado. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas criaram esse modelo, estão querendo representar esse tipo de processo de crescimento populacional monotônico até uma capacidade de suporte. Tá? E quem governa isso é esse primeiro parâmetro A. Só que aí, se a gente aumenta esse parâmetro um pouco mais, tá? Os valores aqui não são tão importantes assim. O ponto é o que acontece à medida que a gente vai virando o nosso botãozinho A, ou seja, a gente está aumentando o valor dele, né? A uma certa altura, o nosso modelo muda de comportamento. Isso deve ser um exemplo conhecido de muitos de vocês. E a gente tem agora uma equação que oscila e entra num ciclo de oscilação, mas é um ciclo de oscilação tamponado, né? Ela acaba voltando à capacidade de suporte. Mas se eu aumento mais um pouquinho esse parâmetro, aí eu já tenho ciclos que permanecem daquele jeito, ciclos estáveis. A população começa a ciclar e lá ela fica. E se eu aumento mais ainda, eu começo a ter ciclos mais complexos e mais ainda eu começo a ter um padrão que é aparentemente caótico. Ele não é, ele está sendo gerado por uma equação matemática, por uma função matemática. Então ele não é caótico, continua sendo uma função matemática determinística, mas parece ser, né? E quem fez isso e tirou muito proveito disso foi um ecólogo chamado Robert May, que muitos de vocês devem conhecer. Em 1976 ele chamou a atenção de ecólogos e, na verdade, de toda a comunidade científica para esse fato de que alguns modelos de dinâmica populacional muito simples podem ter comportamentos muito complicados. E qual que foi a grande sacada do Robert May? Foi fazer uma boa exploração do espaço de parâmetros. Essa equação já era conhecida há muito tempo, esses comportamentos eram conhecidos mais ou menos, mas o Robert May chamou a atenção: olha, a gente tem modelos aqui que a gente usa há muito tempo, e vocês acham que eles só servem para uma coisa, mas se vocês estudarem cuidadosamente os modelos, vocês vão descobrir que esses modelos representam outros comportamentos dinâmicos. E é uma grande descoberta isso, porque, por exemplo, a gente pode pensar agora que coisas como essa aqui, esse padrão de variação do número de indivíduos com o tempo, pode ser gerado pela dinâmica populacional do sistema e nada mais. A tendência da gente, quando vai a campo, se alguém aqui faz acompanhamento de alguma população, ou se você está fazendo monitoramento de uma população, se a gente vir dados como esses, a gente fala: meu Deus, não estou entendendo nada. Ou se a gente vir uma série temporal, que ótimo, obrigado. Uma série temporal como essa, talvez a gente comece a imaginar que exista algum fenômeno periódico no ambiente que está fazendo a população ciclar. Uma das grandes descobertas do Robert May é que não, que pode ser meramente uma propriedade da dinâmica em si. Esse artigo que ele publicou em 1976, acho que tá, mas tudo bem, não tem problema. É um artigo considerado fundador da teoria do caos. Então, a influência dele vai muito além da ecologia, né? E por causa dessa contribuição, de várias outras contribuições extremamente importantes, o Robert May ganhou o título de Barão de Oxford. Vocês podem visitar lá no Facebook a página dele, gostar, se gostarem, enfim, curtir. Mas eu estou usando esse exemplo para chamar a atenção como é que uma exploração de espaço de parâmetros muito simples, de um modelo extremamente simples, resultou em grandes descobertas. Imaginem os modelos que vocês têm, que têm muito mais parâmetros, e são modelos que a gente conhece muito menos. Então, é uma ferramenta extremamente útil, e olhar o modelo como esse brinquedo que a gente pode experimentar e descobrir coisas, eu considero uma direção de pesquisa muito, muito promissora. Tá bom. E aí, qual é o problema específico que eu quero atacar aqui nessa palestra? E tudo bem, a gente brinca com as coisas, experimenta, mas vai chegar uma hora que vocês vão sentir necessidade de explorar esse espaço de parâmetros de uma maneira mais sistemática.
senão a coisa fica meio bagunçada, principalmente se os modelos têm muitos parâmetros. Puxa, como é que eu faço? Eu faço variar A e deixo B constante, eu vario tudo ao mesmo tempo, ou eu vou variar em qual amplitude de valores, né? Qual vai ser o máximo e o mínimo de cada parâmetro que eu vou experimentar e assim por diante. Então, começam a aparecer perguntas que devem ser conhecidas de quem está fazendo modelagem aqui. E rapidamente a gente começa a se sentir perdido, porque é parâmetro demais, talvez as respostas do modelo também sejam várias. Então, que respostas eu uso? Como é que eu faço variar os parâmetros? E aí surge a motivação da exploração do espaço de parâmetros. A gente está procurando uma maneira de investigar sistematicamente as consequências de fazer variar os parâmetros de um modelo. Então essa é a motivação, assim como tornar-se barão de Oxford, talvez, né? Uma boa motivação. E aí, dentro dessa teoria de exploração do espaço de parâmetros, em inglês vocês vão encontrar a sigla PSE, que é a sigla em inglês para exploração do espaço de parâmetros, tem duas questões centrais, que é a análise de incerteza e a análise de sensibilidade. A pergunta da análise de incerteza é: qual é a chance do meu modelo resultar? Qual é a chance de eu obter um dado resultado com o meu modelo? Sempre acontece do mesmo jeito, ou a saída do meu modelo varia muito? Isso é uma análise de incerteza. O quão certo eu posso estar do comportamento do meu modelo? E a outra análise, na qual eu vou me ater mais aqui, é a análise de sensibilidade. O quão sensível são os resultados do meu modelo à variação de um parâmetro ou de outro. Talvez alguns parâmetros tenham um impacto muito grande nos resultados, no que o meu modelo me retorna, e outros parâmetros tenham um efeito mais fraquinho. Tá? Muito bom. Tem dois conceitos importantes por trás dessa concepção de exploração de espaço de parâmetros. O primeiro é essa ideia, que eu acho que já está no subtexto até agora, vamos explicitar, dos modelos como um sistema de entrada e saída. Né? Então, entram valores de parâmetros, entram o que a gente chama de condições iniciais, então, por exemplo, o tamanho inicial da população, a posição inicial do bichinho, e assim por diante, e sai uma resposta. Então, é um sistema de entrada e saída de informação. Tá certo? O que nos interessa é justamente como essa resposta se comporta à medida que eu faço variar essas coisas aqui. Tá ok? E o outro conceito central nessa história toda é o próprio espaço de parâmetros. Né? O que é isso? Isso é uma abstração para representar um espaço multidimensional dos valores dos meus parâmetros. Então, como a gente tem uma certa dificuldade de pensar em coisas multidimensionais, aqui eu estou colocando um exemplo tridimensional. Na verdade, eu tenho aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui um plano, tá, nessa figura, que eu tenho o parâmetro x, o parâmetro y, e eu estou representando aqui em Z a resposta que o meu modelo me dá para cada combinação de x e de y. É uma rampa. Né? Isso aqui é a superfície de resposta de um modelo. Com 3 dimensões, sendo uma dimensão a resposta que o modelo dá, a gente ainda consegue imaginar. Imagine que facilmente os nossos modelos podem ter muito mais do que 2 parâmetros só. Então a gente tem um hipervolume, né, uma hipersuperfície de resposta do nosso modelo, as coisas podem ficar bastante complicadas. Mas a ideia básica do espaço de parâmetros é isso. Aqui eu tenho um plano e qualquer ponto desse plano é uma combinação de parâmetros. Uma vez que eu defini o mínimo e o máximo, de cada um dos meus parâmetros, eu defino esse plano finito. E qualquer ponto dentro desse plano é uma combinação de parâmetros que eu posso potencialmente experimentar no meu modelo e me perguntar o que está acontecendo. Aqui a gente tem uma resposta bastante simples, né? Uma rampinha retinha, bem comportada. A gente vai ver que nem sempre é assim. Legal. Que tipo de estratégia eu posso imaginar para entender a resposta do meu modelo? Eu tenho infinitos pontos aqui. Eu não posso jogar infinitos pontos no meu modelo, principalmente se é um modelo computacional que demora muito para rodar. Eu tenho que ter alguma estratégia para escolher um conjunto, uma amostra de valores, de combinações dos parâmetros, para fazer esse estudo e tentar inferir qual que é a superfície de resposta que eu tenho. Bom, uma maneira simples, bastante intuitiva de fazer isso é explorar um parâmetro por vez, mantendo os outros constantes.
eu acho que eu costumo chamar isso da abordagem do experimento virtual, porque é bastante análogo à lógica dos experimentos reais, né, em que você fixa todas as condições e faz variar uma condição de interesse para ver como o teu sistema reage àquilo. E controlando isso, fica mais fácil de entender os efeitos de cada uma das condições ou das suas variáveis isoladas das outras, né? Então, você escolhe um certo valor do parâmetro x e faz variar o y, e depois você faz o mesmo no outro caso. E quando você tem uma superfície de resposta como essa aqui, que é uma rampa regular, que tem sempre a mesma inclinação, independente, ela tem sempre, nesse sentido aqui, ela tem sempre a mesma inclinação, e nesse sentido aqui também, uma rampa perfeitamente reta. Essa maneira de explorar o espaço de parâmetros é suficiente para revelar a superfície de resposta subjacente. Só que nem sempre é assim, né? Você pode ter superfícies de resposta geradas pela interação entre os seus parâmetros. Então, dependendo do valor de um parâmetro, o efeito do outro parâmetro muda. Isso se reflete em superfícies de resposta torcidas, quer dizer, de formas variadas. Não é mais uma rampa retinha muito previsível. E aí você não vai mais conseguir enxergar completamente a superfície de resposta se você escolher apenas, se você adotar a abordagem de fazer variar um parâmetro por vez fixando os outros, porque isso equivale a fazer um corte, tentar fazer um perfil de uma superfície complexa passando só por um ponto. Como se eu tentasse escrever o relevo de Salvador, definindo uma linha reta que atravessa o campus aqui e medindo a altura, a altitude em cada ponto, em pontos regulares. Eu não vou estar descrevendo o relevo inteiro de Salvador, que é muito mais complexo que isso. Eu vou ter um perfil dessa região, mas eu posso estar perdendo muito na minha descrição do relevo da coisa toda. Bom, aí vocês vão dizer, tudo bem, a gente então distribui o nosso espaço de parâmetros, a gente distribui pontos de uma maneira regular e preenche, explora o espaço de parâmetros todo. É ótimo, quando dá para fazer isso, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Isso aqui é o equivalente a uma amostragem sistemática do meu espaço de parâmetros. Eu defino intervalos em todos os meus eixos, os meus parâmetros, e a cada combinação, a cada interseção desses intervalos, eu pego aquela combinação de parâmetros e aplico ao meu modelo e vejo qual é a resposta. Ótimo, perfeito, só tem um problema. Muitas vezes não dá para fazer isso, porque isso resulta numa quantidade muito grande de combinações de parâmetro a investigar. De novo, vou lembrar vocês mais uma vez, eu estou mostrando aqui exemplos bidimensionais, mas os nossos modelos têm muito mais que 2 parâmetros. Então imagine como o número de combinações cresce à medida que a gente acrescenta parâmetros. Ele cresce geometricamente. Certo? Então, ok. Quando a gente tem esse problema, quando a gente não tem, quando o seu modelo roda rápido, é simples fazer isso, pronto. A palestra acabaria aqui. Né? Mas com frequência a gente tem esse problema. A gente não pode fazer essa exploração completa, tão sistemática do espaço de parâmetros. E aí, a solução é pensar numa estratégia de amostragem do teu espaço de parâmetros. Exatamente como se a gente estivesse amostrando uma quantidade qualquer no campo. E aí vem ao nosso socorro toda a teoria de amostragem. Então é exatamente a mesma teoria que a gente usa para fazer amostras no campo, para estimar alguma coisa no campo através de amostragem, é a teoria que a gente usa para mostrar o espaço de parâmetros. Isso é muito legal, dessa abordagem de exploração de espaço de parâmetros, que a gente está aproveitando um instrumental que já é familiar para a maioria dos ecólogos, que são as questões de delineamento amostral, né, a teoria de amostragem. E aí a amostra mais simples, com validade estatística, que a gente pode fazer é a amostra aleatória. Né? Está de acordo. Então eu posso sortear, eu defino quantas combinações de parâmetros eu sou capaz de usar, eu tenho tempo, né, para fazer. Definido esse número de combinações, eu sorteio números ao acaso em cada um dos eixos do modelo, eu estaria mostrando de maneira aleatória o meu espaço de parâmetros. E aí a teoria estatística garante que essa amostra é representativa no universo de onde ela veio. Por que a gente faz a amostra aleatória? Porque tem teoria que garante que quando a gente faz uma amostra verdadeiramente aleatória, ela vai ser estatisticamente representativa, que é o que eu quero. Eu quero representar a minha superfície de respostas, mas eu vou ter que representá-la, inferir como ela é a partir de uma amostra. Tudo bem? Beleza. O problema da amostra aleatória é que ela pode deixar buracos não amostrados muito grandes. Isso é natural. E é engraçado porque isso aqui é aleatório, mas o nosso olho tende a achar que não é. Né? A
A gente é tão fascinado com o padrão que a gente sempre tende a olhar para o padrão aleatório de distribuição de pontos e ficar encontrando clusters, né? Se você pede para uma pessoa, dá uma folha de papel para alguém, pede, coloque pontos aleatoriamente nessa folha de papel, normalmente as pessoas vão colocar pontos de maneira mais regular do que o próprio processo aleatório, né? Assim como o shuffle, a função shuffle de muitos aparelhos de som, né, para embaralhar aleatoriamente as suas músicas, não é totalmente aleatório, porque as pessoas ficam irritadas com a frequência com que você ouve a mesma música 2 vezes. A gente quer as coisas mais aleatórias do que elas são, as mais regulares do que as aleatórias, pelo menos. Enfim, isso pode acontecer com uma amostragem aleatória, isso vai melhorando à medida que a gente aumenta o número de pontos. Mas se a gente for de novo nos manuais de teoria de amostragem, a gente vai achar outras formas de tomar uma amostra que também tem validade estatística e que nos ajudam a resolver esse problema. Então, uma coisa que eu sempre pulei nos livros de teoria de amostragem, até orientar o André Chalon, foi o tal do cubo latino, perdão, do quadrado latino. Alguém já viu isso no manual de estatística? Antes tinha nos manuais de estatística para ecólogos, agora raramente a gente encontra, uma coisa mais de agrônomo, experimento agronômico. Mas eu lembro que nas minhas aulas de estatística a gente tinha que aprender todos os procedimentos de amostragem, da teoria por trás de cada um, e era uma tortura aprender o diabo do quadrado latino. Aí, para pagar a minha língua, agora eu não estou mais trabalhando com quadrado latino, eu estou trabalhando com hipercubo latino. É simplesmente uma generalização em várias dimensões da ideia do quadrado latino, que é qual? Ao invés de você sortear os pontos, você divide cada um dos seus parâmetros em intervalos e sorteia um ponto dentro de cada um desses intervalos, sorteia um valor dentro de cada um desses intervalos, com a regra de que cada linha e cada coluna dessa matriz que você definiu ao estabelecer os intervalinhos vai aparecer uma única vez na tua amostra. Então, se vocês olharem aqui com atenção, cada linha e cada coluna está presente, tem uma amostra, né, tem uma combinação de parâmetros em única linha e uma única coluna. Essa é a ideia, aqui no caso do quadrado latino, mas a gente pode generalizar isso para quantas dimensões a gente quiser. E isso aqui nos dá, é uma técnica para varrer melhor, de uma maneira mais regular, o espaço de parâmetros. Que no caso de amostragem no campo, nem sempre vale o trabalho. Mas aqui o trabalho de fazer isso no computador, amostrar dessa maneira é pequeno e a melhoria na qualidade da exploração de parâmetros é bastante grande. Então, usar o hipercubo latino é o que eu vou fazer aqui nos meus exemplos. Então, só recapitulando, o procedimento do hipercubo latino é bastante simples, você divide cada um. Bom, primeiro você tem que definir o intervalo de valores que você pretende explorar para cada um dos parâmetros, depois você divide esse intervalo em pequenos intervalinhos, e aí você sorteia combinações, você combina valores sorteados, de modo que cada intervalo esteja representado apenas uma vez. Então, esse vitral que está lá, se não me engano, no Trinity College, cada uma dessas cores segue um quadrado latino. Beleza. Então agora eu vou entrar vou mostrar como fazer isso com um exemplo de um modelo bastante simples. Eu escolhi um modelo simples, mas similar aos modelos que o projeto aqui tem trabalhado e que, na verdade, é a classe de modelo com a qual eu também estou começando a trabalhar. Só um instante. Que são modelos de dinâmica estocástica. O que são esses modelos de dinâmica estocástica? São modelos nos quais você tem alguns eventos que podem acontecer, só que não é determinístico. Cada um dos eventos tem uma certa probabilidade de acontecer. Isso define, de uma maneira bastante informal, o que são modelos de dinâmica estocástica. Dinâmica por quê? Porque eu reitero esses eventos várias e várias vezes, e aí eu vejo o que acontece ao longo do tempo, com regras muito simples, que são basicamente regras probabilísticas que dizem qual é a probabilidade de cada coisa acontecer. Então, um modelo estocástico muito simples é o chamado modelo de caminhada aleatória em uma dimensão, que a gente pode imaginar da seguinte maneira: tem um bêbado, e ele vai andando para frente, mas isso não interessa, isso é só uma marcação de tempo, tá? Então ele dá um certo número de passos para frente por unidade de tempo, e a cada passo que ele dá para frente, ele tem uma probabilidade de cambalear para a direita ou cambalear para a esquerda. Tá? E vamos imaginar que
À direita do bêbado a gente tem um abismo, eu poderia até dramatizar aqui. Ontem eu estava em condições perfeitas para dramatizar. Hoje eu estou um pouco melhor. Mas tudo bem, vocês conseguem imaginar. A direita tem um abismo e a esquerda tem uma planície infinita, tá bom? É coisa de matemática, nessas coisas infinitas. Tá bem grande. Um dos resultados surpreendentes, se você coloca isso e atribui qualquer probabilidade de cambalear para a direita ou para a esquerda, uma das propriedades surpreendentes desse tipo de modelo estocástico é que, dado o tempo suficiente, o coitado do bêbado vai cair no abismo. Isso é fantástico, é uma coisa surpreendente, porque se vocês pensarem bem, mesmo que vocês coloquem 50% de chance de cambalear para a direita e 50% de chance de cambalear para a esquerda, que significa que, na média, ele está andando em linha reta. Certo? Mas um bêbado que anda na média em linha reta vai cair no abismo. Lembrem-se disso quando forem beber. Ou quando forem de... enfim. Certo? Agora, o nosso bêbado não é mais um bêbado, é uma população que pode sofrer só dois eventos, ter um nascimento ou ter uma morte. Certo? Então essa população é um bêbado que também cambaleia na direção da extinção ou na direção de aumentar o tamanho populacional à medida que o tempo passa. E uma consequência super importante desse modelo muito simples de dinâmica aleatória é que qualquer população tem uma probabilidade de se extinguir a qualquer momento. A probabilidade de uma população se extinguir, por maior que ela seja, nunca é zero. Ela pode ser extremamente pequena e na escala de tempo na qual a gente está interessado, ela pode ser desprezível, mas zero ela nunca é. É outra coisa surpreendente que esses modelos nos contam. Então eu vou trabalhar com uma variante desses modelos de caminhada aleatória. Modelos simples de dinâmica estocástica, como esse mesmo de caminhada aleatória em uma dimensão, na verdade eles podem ser expressos como modelos matemáticos, existem soluções analíticas para isso, mas a gente pode também construir programas de computador que executam, que emulam esse tipo de dinâmica, e aí a gente consegue no computador criar modelos que são tão complicados que nem os matemáticos ainda conseguiram achar soluções analíticas para eles. Então a gente está saindo do mundo dos modelos matemáticos e indo para o mundo dos modelos computacionais, que eu acredito que seja um mundo mais confortável para o biólogo. A gente tem uma dislexia matemática, pura biologia que não gosta de matemática em geral. E aí no computador a gente se sente um pouco mais à vontade, é muito mais concreto, Eu posso falar, o bichinho vai morrer com essa probabilidade, o bichinho vai andar tantos metros, a gente fica mais à vontade, parece um mundo mais próximo do nosso. E além disso, a outra vantagem, no meu entender, de modelos computacionais é que a gente consegue fazer coisas muito mais complicadas para as quais ainda não há solução analítica. Então hoje em dia, num computador muito simples, a gente consegue construir modelos de dinâmicas estocásticas bastante complexos, bastante refinados, como alguns de vocês estão fazendo no projeto. Então, são modelos baseados no indivíduo, e o nosso modelinho aqui é bastante simples. Eu tenho vários indivíduos numa certa área, o tempo vai passando, e à medida que o tempo passa, podem ocorrer três eventos. Ou ele anda, ou ele morre, ou ele tem um filhotinho. Ao andar, ele pode andar totalmente ao acaso, ou ele pode andar de uma maneira direcional. Como é que a gente implementa isso? A gente cria um raio na frente do indivíduo, que a gente chama de um ângulo, um raio de visada, um arco de visada, é um ângulo, é um raio definido por um ângulo, e aí se sorteia uma direção dentro desse raio. Então, se eu quero fazer o meu bichinho andar de uma maneira quase reta, eu coloco um raio muito pequenininho, certo? De modo que ele sempre vai andar uma pequena variação em relação à direção inicial dele. Se eu quero fazer um bicho completamente bobo, que pode ir para qualquer lugar, movimento browniano, eu adoto 360 graus, então ele tem a mesma probabilidade para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Tá? E além disso, ele se movimenta uma certa quantidade. Essas são as três coisas que acontecem no meu mundo virtual, e é um modelo de dinâmica estocástica, porque cada uma dessas coisas tem uma probabilidade de acontecer. Legal, tem mais uma regrinha no meu mundo que é a seguinte: quando tem mais um indivíduo, um ou mais indivíduos, num certo raio de distância do meu indivíduo focal, de cada um deles, ele não se reproduz mais, ele só pode morrer ou andar
Então eu estou criando aqui uma capacidade de suporte. Cada indivíduo precisa ter uma área mínima exclusiva dele para ter os recursos que ele precisa para se reproduzir. Então eu tenho essa outra regra. Quando não tem ninguém, ele pode fazer as 3 coisas. Quando tem um ou mais vizinhos nessa área mínima necessária para ele se reproduzir, ele não se reproduz. Tudo bem? Legal. Esse meu modelo tem esses parâmetros aí. Então já é um modelo complicadinho, né? Mesmo com essa coisa tão simples, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros, né? Um parâmetro, bom, os parâmetros são as taxas com que as coisas acontecem, que estão diretamente relacionadas às probabilidades com que acontecem. Tá? Então eu tenho uma taxa de movimentação, uma taxa de mortalidade e uma taxa com que ele gera um novo filhote. Além disso, eu tenho o raio da área de vida exclusiva de cada um desses indivíduos. Todas essas coisas têm o mesmo valor para todos os indivíduos no meu caso. Vocês devem saber que uma das virtudes do modelo baseado em indivíduo é que vocês podem fazer com que cada indivíduo tenha valores diferentes, investigar o efeito da variabilidade desses parâmetros. Mas aqui eu estou com um exemplo simples que todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos valores. Além disso, eu tenho o ângulo divisado, que define o quão direcional é o movimento dos indivíduos, e eu tenho um tamanho de passo. Depois eu vou juntar essas duas coisas num único coeficiente que expressa, vou juntar a taxa de movimentação e tamanho de passo num único coeficiente que expressa o quão rapidinho o bicho é. Legal. E nas simulações que eu vou mostrar aqui para vocês, os resultados que eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho também, eu sempre tenho, na verdade, para qualquer modelo, o que a gente chama de condições iniciais, no caso aqui, o número inicial de indivíduos da minha população, que eu fiz variar de 1 a 200, e a posição inicial de cada indivíduo eu também tenho que definir no meu plano, que eu sorteei a posição deles. Então eles começam um certo número de indivíduos, a população iniciada com um certo número de indivíduos distribuído ao acaso dentro de uma área de tamanho tal que a capacidade de suporte da área seja 200 indivíduos. Então, teoricamente, essa população deveria chegar no máximo de 200 indivíduos. Um dos resultados muito interessantes, que eu não vou explorar aqui, mas vou chamar a atenção que eu acho bem interessante, é que muitas vezes você passa dessa capacidade de suporte. Existem certas condições de parâmetros, por incrível que pareça, fazem com que a população, nesses modelos aqui, passe da capacidade de suporte que você calcularia somando as áreas exclusivas dos indivíduos. Beleza. Qual que é a minha resposta? Eu defini quais são os meus parâmetros. A minha resposta, bom, posso tirar várias coisas desse modelo. Eu posso tirar o número, o tamanho da população num dado momento, a variação entre diferentes rodadas do modelo. Aqui eu estou interessado em qual proporção das simulações termina com a população de tamanho zero, após um certo tempo que eu vou dar. Tá? Então eu defino um tempo até quando eu vou rodar vou correr o meu modelo, e algumas dessas populações podem terminar com 0 indivíduos, outras vão terminar com 1 ou mais indivíduos. A proporção de populações que terminam com 0 indivíduos é uma estimativa da probabilidade de extinção daquela população sobre aquela combinação de parâmetros. Então, para cada combinação de parâmetros, eu preciso rodar o modelo várias vezes para ter essa proporção. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza, defini parâmetros, defini resposta, condições iniciais. E agora eu tenho que definir o meu espaço de parâmetros. Né? Para cada um daqueles parâmetros, taxa de movimentação, taxa de mortalidade, assim por diante, eu tenho que definir qual que vai ser o valor mínimo e o valor máximo que eu vou usar na minha exploração do espaço de parâmetros. Eu estou definindo esse espaço de parâmetros que é finito. Né? Eu tenho que ser finito para eu poder amostrar dentro dele. Né? A primeira coisa que a gente faz para mostrar é definir a nossa população amostral, certo? A gente tem que delimitá-la para depois eu tomar a amostra dela. E aí entra isso é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Como é que a gente vai definir o que são os valores dos parâmetros? Bom, você tem que ter alguma situação de referência para fazer isso. Né? No caso aqui, eu procurei algumas bases de dados e achei que mamíferos seria legal. Tem bastante dados a respeito de mamífero, então tem bases de dados extensas de taxa de crescimento, taxa de mortalidade de mamíferos. Isso está muito relacionado com o tamanho corporal, né, como na maioria dos organismos seres vivos. Mas tem uma outra coisa importante que a gente observa nos dados reais de valores desses parâmetros. Eles podem estar correlacionados. Então aqui a gente tem... dessas duas referências aqui, a gente tem
em escala logarítmica, a taxa de mortalidade em 1 sobre anos, e aqui a densidade populacional no campo, que deve ser alguma coisa próxima da capacidade de suporte, a gente acredita. Né? E aí o que a gente tem é que bichos que têm uma densidade populacional alta têm também uma taxa de mortalidade alta. Vocês conseguem imaginar por quê? São bichos pequenos. Cabem muitos num espaço pequenininho, então a densidade populacional é alta, e esses bichos pequenininhos vivem pouco. É isso. Né? Então isso está relacionado, por trás disso, tem várias alometrias, várias relações alométricas com o tamanho corporal. Tá? Então tem duas coisas aqui que eu preciso incorporar no meu espaço de parâmetros, se é possível. Eu não vou entrar em detalhe, eu quero deixar a mensagem que é possível fazer isso no interpopulatino. Uma, se você quer considerar que esses parâmetros têm uma distribuição. Então, alguns valores de densidade populacional dentro dessa base de dados de densidade populacional de mamíferos, que foi analisada pelo Damut, alguns valores são mais prováveis do que outros, são mais frequentes do que outros. Eu posso levar isso em consideração quando eu estiver amostrando. Então, eu posso amostrar segundo essa distribuição, de modo que valores aqui tenham maior probabilidade de serem incluídos na minha amostra do que os valores extremos. Por quê? Porque o meu interesse pode ser reproduzir a resposta do meu modelo dado um certo conjunto de condições que eu observo na natureza. E eu também posso forçar para que dentro do meu interpopulatino haja essa relação entre os parâmetros. Eu fiz isso aqui. Não fez muita diferença no caso, mas eu acho que uma questão muito interessante é verificar se a inclusão dessas correlações afeta muito o resultado do nosso modelo. É possível fazer isso. No final da palestra eu vou indicar os códigos que estão disponíveis para fazer isso. O André Chalon já programou. E vocês podem. Então vamos ver agora os resultados, né? Enfim. Legal. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês é um gráfico que a gente sempre vai ter o valor do parâmetro e aqui a resposta, que é a proporção de populações extintas em 100 tentativas, 100 rodadas de cada modelo. Os números estão esquisitos aqui, porque esses aqui são gráficos de relações parciais. Então, para cada valor do parâmetro, eu estou descontando a relação dele com os outros parâmetros, que eu mostrei para vocês que eu forcei que alguns parâmetros tivessem correlação, e também a probabilidade, estou mostrando aqui a probabilidade descontada ao efeito das outras variáveis. A gente está em casa aqui, no final das contas, né, ao fazer isso tudo, vocês vão terminar com o quê? Vocês vão terminar com uma tabela que tem, em cada linha, uma combinação de parâmetros e a resposta que o modelo te deu. Perfeito, né? Uma coisa com a qual a gente está super familiarizado. É uma tabela que você vai analisar. Bom, eu tenho a resposta, tenho variáveis preditoras, eu tenho toda a caixa de ferramentas da estatística aí para tentar explorar a relação entre essas duas coisas. Né? Como que uma variável resposta reage a um monte de variáveis preditoras. Então é muito legal também dessa abordagem que ela aproveita técnicas de análise de dados que a gente usa em outras circunstâncias. Né? Já deve conhecer, ou tem que conhecer. Né? Quando a gente está na pós-graduação, talvez a gente não queira, mas a gente acaba tendo que aprender estatística. Então, uma boa notícia aqui é que vocês não precisam aprender muito mais do que isso para fazer uma boa exploração dos espaços de parâmetros. Então, beleza, nos próximos gráficos que eu vou mostrar para vocês, então, parâmetro por parâmetro, o efeito dele sobre a resposta do nosso modelo, que é a probabilidade de extinção. Não se preocupem com os eixos. Então, aqui o número inicial, à medida que o número inicial de indivíduos, o tamanho inicial da população aumenta, a probabilidade de extinção cai rapidamente. Faz sentido. Né? Se eu boto meu bêbado bem longe do abismo, é menos provável que após um certo tempo, ele não caia no abismo. Mas isso aqui nos dá uma pista do que são tamanhos críticos de população, ou populações que estão mais sujeitas à extinção. Olha o limiar aqui no UAU. Quem gosta de limiar vai gostar desse gráfico. Né? Taxa de mortalidade. Acima de uma certa taxa de mortalidade, a gente tem um aumento bastante brusco da probabilidade de extinção. Da mesma forma, com taxa de nascimento, abaixo de uma certa taxa de nascimento, esses bichos têm a taxa de nascimento muito pequenininha, eles parecem estar mais sujeitos à extinção local.
E tem coisas relacionadas com o espaço. Parece que também, quando eles têm uma área de vida maior, eles estão mais sujeitos à extinção. Aí a gente começa a entrar no campo dos resultados menos intuitivos, né? E aqui eu combinei os dois parâmetros de movimento, o tamanho do passo e a taxa de movimentação, num único coeficiente, que é chamado coeficiente de difusão, que expressa o quão rápido e o quão longe o bicho vai. Então é uma medida de se ele é rapidinho, anda o tempo todo muito e vai muito longe, ou se ele é um bicho mais lentão, né? E de novo, os bichos lentos parecem estar mais sujeitos à extinção no meu mundo virtual. E o ângulo de visada não parece ter grande efeito nos meus resultados. Eu esperaria também, né? Bichos mais orientados estão mais sujeitos à extinção. Tá ok com essa luz aqui? Desculpa. Joia. Então, esses gráficos todos aqui nos convidam a fazer algum tipo de análise estatística. Alguém tem um palpite de qual análise a gente poderia fazer aqui? Uma regressão logística, perfeito. Para quem não conhece, isso é uma variante de modelos lineares, né, da regressão linear. Ela vai buscar estabelecer uma relação entre Y e X, é uma relação logística, porque ela é mais apropriada para descrever coisas que caem muito rápido e chegam num patamar mínimo ou num patamar máximo, né? Então uma curva que faz alguma coisa tipo um S para cima ou para baixo. Então, mas é um modelo bem conhecido, fácil de aprender em estatística. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente os resultados que eu obtive ajustando uma regressão logística a esses dados. E aí a coisa mais interessante que eu encontrei aqui para mostrar para vocês bom, eu não vou entrar nos detalhes, mas você pode usar técnicas de seleção de modelos para experimentar diferentes modelos de regressão logística que levam ou não levam em consideração cada um dos parâmetros. Então você estaria avaliando se um modelo que tem taxa de mortalidade e coeficiente de difusão, por exemplo, é melhor para ajustar seus dados, para prever o valor de extinção do que um modelo que não tem coeficiente de difusão. Então existem maneiras de você construir diferentes modelos e confrontá-los para descobrir qual deles descreve melhor, prever melhor a probabilidade de extinção, que é a minha resposta aqui. E você pode ainda colocar nesses modelos interações, que é isso que eu estou mostrando aqui. Os parâmetros podem interagir, ou seja, a minha superfície de resposta ela pode ser esquisita, torta, como eu mostrei nos primeiros slides. E é isso que está acontecendo aqui. Então, primeiro, a interação de duas das taxas, a taxa de nascimento e a taxa de mortalidade, com o tamanho populacional. O que esses gráficos estão mostrando? Agora que eu tenho probabilidade de extinção prevista pelo modelo. Então, essas linhas são os valores previstos pelo modelo, mas ele descreve bem esse conjunto de dados. Acredito em mim, não estou pondo os pontos aqui, porque as interações tornam difícil você plotar também os pontos. Tá? Então, aqui eu tenho a probabilidade de extinção prevista pelo modelo em função da taxa de nascimento para uma população inicial pequenininha, de um único indivíduo, e aqui para uma população de 20 indivíduos. E por que existe uma interação? Porque quando a população é pequena, importa muito a taxa de nascimento. Se a taxa de nascimento for pequena, existe uma probabilidade de extinção bastante grande se o tamanho inicial é pequeno. Se não, não interessa. Tem uma mensagem importante aqui, né? Se você tiver populações com 20 indivíduos ou mais, esse não é um parâmetro com o qual a gente deve se preocupar muito se a gente está querendo prever extinção da população. Já a taxa de mortalidade, ela tem o mesmo comportamento, à medida que ela aumenta, evidentemente, ou intuitivamente, a probabilidade de extinção também aumenta, mas, de novo, quando os tamanhos populacionais são maiores, o efeito da taxa de mortalidade tem que ser a taxa de mortalidade tem que ser maior para o efeito se manifestar. Certo? Então aqui a gente tem uma interação entre tamanho populacional e o efeito dos parâmetros do modelo sobre a probabilidade de extinção. E aqui as duas variáveis, os dois parâmetros que expressam o componente espacial do modelo e a interação deles também com o tamanho populacional. Então, de novo aqui, quando a população é grande, 20 indivíduos, quando a população é pequena. Quando a população é grande, o coeficiente de difusão também não afeta em nada a população inicial, tá? O coeficiente de difusão não afeta em nada a probabilidade de extinção. Quando a população é pequenininha,
Quanto mais o bicho se move, maior é a probabilidade de extinção. Isso aqui é uma variação pequena, né? Está indo de ponto 18 a ponto 20 e poucos, mas existe um efeito engraçado, né? Quanto mais o bicho se move, pior é. Quando a população é pequena, maior é o risco de extinção. Vou deixar para vocês especularem aí, a minha hipótese. E quanto maior a área de vida, que significa quanto maior o raio, menor o risco de extinção. Mas esses dois efeitos, de novo, só acontecem em populações pequenas. Então, no final das contas, esses 4 gráficos estão mostrando para a gente um forte efeito do tamanho populacional sobre o efeito dos outros parâmetros. E a mensagem geral é que quando as populações são grandes, nem precisam ser tão grandes, acima de 20 indivíduos, os outros parâmetros não têm tanta importância. Ou seja, a gente deve se preocupar muito mais com o tamanho inicial de uma população, então programas de reintrodução, por exemplo, isso pode ser uma informação importante, do que se o bicho tem uma taxa de nascimento muito elevada ou não, né? Uma fecundidade elevada, uma probabilidade ou não. Tudo isso no meu mundo virtual, tá? Não estou afirmando que é assim no mundo real. Só fazendo o exercício de supor que eu fiz um bom modelo, ele expressa bem alguma situação que eu quero estudar e brincando de tirar algumas conclusões sobre essas premissas. Estou dizendo que é assim, na realidade. Mesmo porque esse é um exemplo bastante simples, né? Agora a gente tem interação entre outras duas interações que eu encontrei que são muito importantes. O efeito da taxa de mortalidade sobre o efeito da taxa de nascimento e o efeito da taxa de mortalidade sobre o coeficiente de difusão. Então, de novo, começando por aqui, quando a taxa de mortalidade é muito baixinha, não existe um efeito coeficiente de difusão. Ou seja, não interessa se os bichos se movem rápido e muito, ou pouco e devagar. Mas, quando a taxa de mortalidade é muito alta, bichos que se movem pouco e por curtas distâncias têm uma probabilidade alta de se extinguir. Isso eu consigo entender. Porque a regra é a seguinte: se você está dentro da tua área de vida tem outro coleguinha, você não vai se reproduzir, mas você ainda corre o risco de morrer. Os filhotes nascem e ficam do lado do pai. Se eles não se moverem rapidamente, eles estão correndo o risco de morrer. Certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Então, no final disso aqui está, de uma maneira bastante simples, chamando a atenção para um evento de dispersão dos filhotes após um certo tempo. Ele não pode ficar do lado da mamãe, porque senão ele não vai conseguir se reproduzir. Bem freudiano isso, né? Mas enfim, acontece. Nas melhores famílias. Ok. E a outra interação que tem aqui é da taxa de nascimento com da mortalidade de novo com a taxa de nascimento. A gente já viu e é bem intuitivo de que quando a taxa de nascimento é alta, a probabilidade de extinção cai. Mas tem uma interação com a taxa de mortalidade. Taxas de mortalidade muito altas, que está em azul aqui, exigem taxas de nascimento altíssimas para reduzir o risco de extinção. Isso é um comportamento conhecido de modelos estocásticos, e quando você tem taxas muito elevadas, probabilidades elevadas de eventos acontecerem, o sistema oscila demais. Tá? Porque tem uma chance muito grande de morrer, então pode morrer um monte de gente, mas também tem uma chance muito grande de nascer, e nasce um monte de gente. O sistema oscila mais, e oscilando mais, ele tem mais riscos de cair no abismo, de bater na barreira do zero, extinção. Certo? Legal. Então, isso aqui são alguns exemplos de como a gente pode usar a regressão logística, que nos permite avaliar, entre outras coisas, a interação entre as variáveis, para entender melhor o nosso modelo e tirar daí algumas conclusões que não são tão intuitivas assim. Né? Para mim, essa é uma das utilidades dos modelos. Então, concluindo, a primeira mensagem eu acho que é essa: a gente pode aprender muito e descobrir coisas surpreendentes explorando adequadamente o nosso espaço de parâmetros. Essa lógica que eu apresentei aqui de uma modalidade de espaço de parâmetros, que é o hipercubo latino, mas existem várias outras técnicas que seguem a mesma lógica. Essa técnica que eu apresentei aqui segue uma lógica que também existem outras técnicas de exploração de espaço de parâmetros mais replicadas, mais refinadas, com as quais você pode descobrir várias outras coisas. E uma das coisas interessantes é que isso é aplicável a qualquer tipo de modelo matemático,
modelo matemático probabilístico ou determinístico, modelos computacionais, isso é aplicado até ao Angry Birds, se vocês quiserem. Tá? Não dependem de solução analítica, então você pode ter um modelo com solução analítica desconhecida, um modelo computacional, um modelo... Fiquei perguntando se modelos verbais também permitiriam a exploração dos espaços de parâmetros, talvez, modelos qualitativos, algo a pensar. E eles se baseiam em princípios que são bem conhecidos da gente, nós ecólogos, perdão. E a gente já aprende a estatística, então a gente pode pegar todo o ferramental estatístico que a gente já está aprendendo por outros motivos para analisar os nossos dados reais e usar exatamente esse ferramental para analisar os dados gerados no nosso mundo virtual dos modelos. Essas 3 características da exploração do espaço de parâmetros são muito atraentes. E para quem está curioso, quer saber um pouco mais, existe uma primeira versão do primeiro capítulo da tese do André Chalon, disponível, disponível no Archive, que é uma revisão sobre exploração de espaços de parâmetros. Lá vocês vão encontrar tudo isso de uma maneira mais sistematizada e também uma descrição breve de algumas outras técnicas de exploração de espaços de parâmetros que eu não tratei aqui nessa palestra. Para quem está interessado em modelos estocásticos populacionais, eu recomendo fortemente esse livro, principalmente não, os 2 primeiros capítulos dão uma excelente introdução a modelos estocásticos populacionais e depois os outros capítulos já entram em modelos mais específicos, mas, no meu entender, é uma das melhores introduções dessa classe de modelos para biólogos. E códigos em R e um pequeno tutorial, códigos em R, para fazer o hipercubo latino, como eu fiz aqui, com esse modelo, e um tutorialzinho bem simples de como usar esses códigos, estão disponíveis no site do meu laboratório, então quem quiser pode ir lá, baixar e começar a fazer hipercubos latinos. Se não servir para mais nada, serve para impressionar as pessoas, não conversa com perto. Você está fazendo já tarde? Eu estava ali trabalhando com hipercubo latino. Pode rever algo mais. Bom, chegou a hora de agradecer, são muitas pessoas, eu queria agradecer aos meus colegas de colaboratório, a Laje é um colaboratório que a gente tem, adorei a palavra colaboratório, né? Wonderful. Glauco Machado e Paulo Guimarães são meus parceiros de colaboratório. A Laje tem sido um ambiente intelectual extremamente estimulante para mim e eu acho que para todos os alunos a ideia é que seja isso, então eu quero agradecer muito a eles, porque isso e tudo mais que eu venho fazendo tem se beneficiado enormemente desse ambiente intelectual que eles me ajudam a construir. Quero agradecer muitíssimo a Garcia, que nos ajudou a fazer isso aqui, a programar nos ensinou sobre modelos baseados em indivíduo, um monte de coisa, fantástico. A Garcia foi lá em São Paulo ensinar a mim e aos meus alunos isso, e esse modelinho que eu apresentei aqui é o código que a gente fez, deriva do código que a gente fez lá na disciplina do Garcia. Queria agradecer a Garcia e Charbel pelo privilégio da interação. São pessoas fantásticas, são educadores e pesquisadores fantásticos, fora do comum, é um privilégio poder interagir com vocês. Vocês têm muita sorte dessas 3 pessoas aqui, assim como vários outros professores do programa. Né? Agradeço à UFBA, ao INOMEP pelo convite para participar de todas essas atividades. São muitas, gente. Amanhã a gente tem uma banca, né? Mas estou adorando, está ótimo, está muito legal. Como eu disse, eu gosto muito de trocar ideias com esse grupo aqui. Ao CNPq e à FAPESP, que apoiaram a minha pesquisa, e muito obrigado a vocês por aguentar minhas divagações nessa palestra. Bem, temos 6 minutos para a discussão. Na verdade, uma tecnicalidade, mas que tem dúvida aqui. Me parece que as relações dos parâmetros que variam com a resposta não são lineares, não é isso? Sim. E aí você está apresentando nos gráficos ali os resíduos das relações, não é?
é o efeito de um fator sobre a outra, tirando todos os outros. Isso, exato. E aí, como que você gerou esses resíduos, se as relações originais lá, elas não são lineares, você transformou? Como que você lidou com isso? Você pode fazer isso com a própria regressão binomial, com a logística. Então, você ajusta o modelo logístico, que é o mais adequado com um dado de uma resposta que é proporção, e depois você usa exatamente o raciocínio que você usa para modelos lineares, você tira o resíduo daquilo e plota contra o resíduo da outra variável. Tá? Então, entre as variáveis é uma relação linear, entre as variáveis preditoras você tem uma relação linear. Tá? Mas cada variável preditora tem uma relação logística com a resposta que é proporção. Então, você faz isso e produz os gráficos de relações parciais que são análogos a quando você tem só modelos lineares. É isso? Um comandinho do R. Pessoal, eu tenho sempre uma dúvida com relação à modelagem que eu estou fazendo, que é como fazer com que minha modelagem não vire simplesmente um videogame, que é a parte da validação, que é relacionar os dados que você está parametrizando lá com o mundo real, né, com a biologia, se a gente está trabalhando com biologia. E aí você falou que na parte da delimitação do espaço de parâmetros é que eu vou recorrer a algum dado real da literatura para não pegar todos os parâmetros possíveis que eu posso explorar ali e tornar uma coisa mais biológica. Mas aí eu sempre fico na dúvida se por exemplo, ali você delimitou um mamífero, pequenos mamíferos, você deu um exemplo, assim, poderia ser pequenos mamíferos isso aqui. Então vamos pegar dados de mortalidade relacionados com pequenos mamíferos. A minha dúvida é, quando eu faço isso para pequenos mamíferos, por exemplo, eu trabalho com ecologia de paisagem, né? Então os dados de onde eu vou tirar é da paisagem, mas como eu trabalho com indivíduos, eu tenho que estar relacionando com indivíduos na paisagem. Só que se eu pego um indivíduo específico, eu perco um monte de generalizações do meu modelo. Eu não posso mais generalizar para aves se eu pegar mamífero, e eu não posso mais generalizar para mamífero se eu pegar aves. Mas o foco do meu trabalho é ecologia de paisagem. A ecologia de paisagem tem que falar sobre as métricas da paisagem. Então como é que eu consigo fazer esse trade-off entre pegar dados que são mais palpáveis para poder parametrizar e poder fazer generalizações mais amplas. Se você tem alguma coisa para falar sobre essa parte. Eu diria que especialmente em biologia, os grandes problemas da biologia em geral é que nossas teorias são sempre muito contingenciadas. Né? Não temos muita teoria geral, porque os detalhes importam muito. Então, por mais que você queira expandir esse espaço de parâmetros, aqui eu coloquei só mamíferos. A base de dados de um dos autores, do McCoy, e colaboradores, tem desde micro-organismos até árvores. Eu acho que não é uma boa botar isso tudo numa única simulação, porque aí você tem questões de escala, de tempo, de espaço, que não faz sentido mais você colocar. Né? Mas mesmo que eu usasse isso, eu ainda estaria... não teria uma teoria geral sobre a vida do universo e tudo mais. Eu acho que a mensagem é essa. Em biologia a gente não crê que esse seja um bom projeto. O teu problema específico, eu acho que uma melhor estratégia é definir grupos que são de interesse, aves, mamíferos, sapos, enfim, o que for do seu interesse, e pensar cuidadosamente sobre a combinação de parâmetros e o modelo que você quer rodar para cada um. Porque, veja, o modelo também pode ser muito diferente. Né? Nesse modelo aqui, quando eu coloquei esse raio e essa regrinha de que o filhote tem a consequência do filhote dispersar, eu já estava pensando exatamente em alguns bichos que têm isso. Né? O filhote não pode ficar perto da mãe. Para outros, talvez esse modelo não faça sentido. Então, para mim, a resposta é ao contrário. Eu acho que você tem que ter a sensibilidade que o biólogo tem de fazer um recorte do teu espaço de parâmetros e buscar os dados correspondentes que sejam recortes que façam sentido. Queria fazer um comentário, não pergunta, Paulo. O comentário tem a ver com a pergunta do Bruno. Talvez uma coisa que a gente faz em pesquisa qualitativa possa ser transposta para esse problema que o Bruno apontou. Tem gente em pesquisa qualitativa que não acredita em generalização. Mas vocês podem esquecer que pesquisa que não generaliza é inútil. Em geral.
Mas então, acho que isso tem que generalizar. E uma abordagem para generalizar a pesquisa qualitativa é você maximizar a variedade dos casos. Então, um dos problemas que tem pesquisa qualitativa é que ele não sabe o espaço de parâmetro nem a variabilidade. Então, você pega assim, casos muito diferentes, e aí você faz o contrário de uma amostragem estatística. Você não aleatoriza, você escolhe variáveis, maximiza a diversidade dos valores, e aí você generaliza a partir do conjunto dos casos. Então, uma solução para isso, assim, você pega os bichos bem diferentes. Pega a ave, pega um animal bem invertebrado bente com micro-organismo e roda o modelo com os bichos bem diferentes. Bicho não, porque micro nem é bicho, né? Os organismos bem diferentes. E aí você tenta ver se a partir da rodada dos modelos com essas coisas bem diferentes, você obtém algum padrão que tenha generalidade. Talvez você não obtenha nada, né? Mas pelo menos talvez valha o exercício. Essa seria uma possível solução. Eu acho muito legal quando a pesquisa qualitativa ajuda a pesquisa quantitativa. É muito divertido. Em geral, ao contrário. Mas eu queria fazer uma pergunta também, Paulo. Você falou dessa dislexia matemática que biólogo tem, que eu acho que tem realmente certas tendências de escolha de profissão. Isso deve ser estudado, mas eu não conheço muito bem. Mas como é que você pensa em termos da formação da nova geração de biólogos e de disciplinas afins, que não tem, acho que, muito jeito, tem que se aproximar dos modelos computacionais, matemáticos? O que você pensa em termos na nossa graduação, quanto isso está ausente e que estratégia teria para isso ficar mais presente? Falar mais da experiência da minha universidade do curso de Ciências Biológicas, que passou por uma reformulação de currículo há não muito tempo e desastrosamente diminuíram o conteúdo de matemática nesse currículo. Eu acho isso lamentável, mas eu acho também que a gente precisa pensar o que é ensinar matemática para biólogos, para estudantes de biologia. Bom, do meu ponto pacífico, matemática é uma ferramenta essencial para fazer biologia, e só que, bom, em outros países isso está claro e a matemática está muito bem inserida dentro do currículo de biologia. Aqui a gente ainda tem essa cultura de, eu não gosto de exatas, vou fazer biológicas, né? Esse foi o meu caso, quer dizer, move muita gente, estou pagando a língua. Eu quase, aliás, eu fiquei de REC em estatística, notas biográficas que vocês podem usar. Quase comprei matemática também, eu odiava. Fui fazer biologia porque eu não gostava de matemática, e muitos de vocês devem ter um histórico parecido. Então, enfim, a coisa já começa troncha, né? A mensagem que os cursos de biologia passam é esse: quem não gosta de matemática vem para cá, né? Então, eu acho que é essencial, a gente precisa mudar isso, mas tem um desafio grande aí, que é como ensinar matemática para os estudantes de biologia e que matemática a gente quer que eles aprendam. Eu entendo que a matemática que a gente quer aprender por experiência própria é o que em inglês se chama literacy. Você não precisa ser capaz de deduzir um modelo matemático extremamente complicado. Você trabalha com matemática. A gente não pode abandonar a nossa profissão biólogo. Os caras gastam 4 anos para se graduar em matemática, não é à toa, aquela coisa complicada para danar, né? Mas a gente pode ser capaz de entender a linguagem matemática o suficiente para montar um modelo em computador, por exemplo, o suficiente para estabelecer um diálogo com o matemático ou com o físico. Então eu costumo dizer que os alunos leem um artigo científico, e os artigos científicos na nossa área não tem mais como escapar, eles sempre têm alguma equaçãozinha, alguma coisa de linguagem matemática, e o nosso vício é ler o texto e pular a equação, né? Físico faz o contrário, né, Garcia? Lê a equação e pula o texto. E o que eu estou chamando de literacy, dessa educação matemática básica, é uma tal que quando a pessoa tem, ela lê tudo como se fosse uma linguagem só. Ela não pula nada. E ela entende tudo que está sendo dito ali. Eu acho que esse é um baseline para a educação matemática de um graduando em biologia, bem razoável e factível. A gente vai ter que conversar com as pessoas das ciências exatas para pensar maneiras diferentes de ensinar. Tá? Porque não dá para ser os cálculos como eles são dados para as ciências exatas. Tem coisas que a gente precisa muito, que está lá no cálculo 4, mas elas podem ser ensinadas de uma maneira simplificada, sem ir até o cálculo 4 e coisas desse tipo. Quer dizer, é um assunto, é uma questão de ensino-aprendizagem muito interessante. Eu acho que esse tipo de ferramenta computacional pode prestar um auxílio precioso no ensino da lógica matemática. Quer dizer, a gente, de novo, como eu falei, a gente é muito concreto, né? E brincando com modelos no computador, isso pode nos ajudar muito a entender
alguns conceitos matemáticos. Junto com meu colega Alexandre Dalardo, a gente acabou de criar uma disciplina na graduação que chama Ecologia Virtual. A ideia dessa disciplina é usar simulações computacionais para ajudar os alunos a entenderem melhor os modelos matemáticos básicos que a gente tem em ecologia. Então tem um monte de simulações lá de biogeografia de ilhas, de dinâmica neutra e por aí vai. E aí a ideia é colocar os alunos no laboratório para brincar, como a gente colocou aqui, usar a exploração de espaço de parâmetros e tudo mais, para entender melhor o modelo e aí voltar para a equação e tentar ler aquela equação e adquirir essa cultura matemática para poder entender e para poder dialogar com o pessoal de exatas. Então, eu acho que é muito grave, tem um desafio de ensino-aprendizagem importante aí que a gente precisa enfrentar, com certeza. Eu só fazer uma piada, quer dizer, aqueles alunos que acham que terão dificuldade com a matemática, como o Paulo quase perdeu matemática e estatística, ele virou um cara que trabalha com matemática e estatística, é a esperança para todos. Queria agradecer ao Paulo. Muito obrigado, Paulo. E eu queria contar então o professor Daniel Blumenstein, que teve